Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, por que eu fiquei tanto tempo sem postar? Ou de repente não, de repente você não está perguntando nada. Talvez você até prefira que eu não poste. Mas, respondendo a alguns que me questionaram aí do porquê eu não estou mais postando vídeos recentemente, é porque eu saí de férias do meu trabalho e acabei. Geralmente, quando eu tiro férias do meu trabalho, eu acabo assumindo mais responsabilidades na minha igreja, porque eu me coloco mais à disposição, visto que eu tenho menos responsabilidades durante o mês, né? Então, eu tirei férias aí nesses últimos 30 dias, né? Que acho que é o tempo que eu tô sem postar vídeo, mas eu jamais deixaria o canal, porque eu tô gostando de fazer isso e aparentemente as pessoas também estão gostando. Então, a gente vai continuar, né? E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante para a vida da igreja, que é o avivamento. A gente está passando por um momento histórico interessante, né? Onde nós temos muitos movimentos que acontecem por aí e todos eles alegam ser avivamentos, né? Manifestações sobrenaturais, manifestações às vezes até meio místicas, né? Algumas correntes teológicas gostam de chamar de mover do Espírito Santo nesse sentido, né? E nós tivemos aí mais recente ainda esse tal do avivamento de Asbury que aconteceu, e muitas dúvidas surgem com isso, né? Porque o que que seria um avivamento? Ou quais são os desdobramentos históricos que fazem alguma coisa ser comprovada como um avivamento ou só como uma bagunça, né? No sentido, tenta não levar no lado pejorativo, eu não estou dizendo nesse sentido, né? Do ponto de vista de definição, um avivamento sempre é um movimento sobrenatural do Espírito Santo, é claro, né? Ele é que nos direciona, que desperta a igreja, geralmente de um momento de letargia espiritual, e leva a igreja para esse novo nível de paixão por Deus, ao mesmo tempo que faz os cristãos terem uma espécie de compromisso maior com a santidade e um zelo muito maior com a missão de Cristo. Ou seja, o avivamento, uma das formas da gente medir o que é um avivamento e o que não é um avivamento é o que esse suposto avivamento vai trazer após o seu término, por assim dizer. Qual vai ser a consequência prática e como isso vai se demonstrar no decorrer da história dos cristãos, né? Nós temos alguns casos de avivamentos, eu vou até citá-los alguns aqui, mas é importante a gente pensar nisso. O avivamento, ele pode ser mais atestado no decorrer da história. Quando nós nos distanciamos historicamente desses avivamentos, a gente consegue enxergar o que de fato foi um avivamento que trouxe as pessoas para mais perto de Deus, trouxe uma mudança na cultura, ou quando apenas foi um ajuntamento, um grande culto, um grande louvor, que também não é errado, obviamente, mas avivamento se enquadra em outra categoria, né? Então, como protestantes reformados, a gente acredita que os avivamentos, eles não são apenas movimentos emocionalistas e superficiais, né? E aí eu coloco como reformados protestantes porque essa é a corrente teológica que eu defendo, né? Que eu defendo e é que eu participo, né? Nós entendemos dessa forma. E a gente acredita que o avivamento, normalmente, para ele ser considerado um avivamento, ele é um retorno à verdadeira teologia bíblica e à prática de vida cristã. Ou seja, não é apenas aquele momento só, mas é a continuação daquele momento. E a história da igreja está cheia de exemplos de avivamentos, né? Eu queria mostrar alguns deles, né? O primeiro de todos, assim, que eu acho que está mais próximo da gente, eu queria mostrar aquele, lembrar com vocês, ou de repente apresentar a vocês, caso você não conheça, o grande avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos no século XVIII. Ele foi liderado por dois grandes homens, né? Cada um do seu jeito, mas eles direcionaram aquele povo para um maior entendimento da palavra de Deus. Foi um movimento ali liderado por Jonathan Edwards e George Whitefield. Os dois tinham como prerrogativa a pregação da palavra de Deus. O avivamento não começou como num grande momento de oração ou numa grande manifestação mística, como a gente vê a maioria das pessoas alegando ser. Na verdade, a atuação do Espírito Santo começou a ser visível na vida das pessoas conforme elas foram se aproximando do conhecimento bíblico. Jonathan Edwards e George Whitefield, mesmo hoje nós os entendendo como grandes avivalistas, na verdade eles eram grandes pregadores da palavra de Deus, né? Então isso é fundamental. O avivamento, ele tem como objetivo, né, ou tem como ponto final, fazer com que as pessoas se aproximem mais da verdadeira ortodoxia bíblica, né? Essa é a produção disso. O,
O Jonathan Edwards, principalmente, tem excelentes livros publicados que nós temos aí até em português, né? Que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ou O Verdadeiro Avivamento, acho que, se não me engano, é esse o nome. É um livro muito interessante, são livros muito importantes para a gente pensar em como aquele contexto estava na sua percepção a respeito do Evangelho, na sua percepção a respeito da palavra de Deus, e como aquele mover das pregações fez com que as pessoas ali de fato mudassem, né? Eles são considerados avivamentos porque fizeram as pessoas retornarem para a ortodoxia bíblica, retornarem para o conhecimento bíblico de verdade. Outro grande avivamento que aconteceu, um grande exemplo aí de avivamento, aconteceu lá na Inglaterra no século XIX, que já foi liderado por outros homens, por Charles Spurgeon, talvez mais famoso, e Hudson Taylor, né? Então eles pregavam a santidade pessoal e o compromisso missionário. Então qual foi? Se a gente olha para o avivamento ali dos Estados Unidos com Jonathan Edwards e George Whitefield, qual foi o resultado? As pessoas se aproximaram mais do verdadeiro conhecimento bíblico. No caso de Charles Spurgeon e Hudson Taylor, qual foi o que causou esse grande avivamento? Qual foi o resultado desse avivamento? Um compromisso sério e o envio de muitos missionários ao mundo e o estabelecimento de muitas instituições cristãs. Então, nós também temos o que a gente considera de um avivamento, o que aconteceu na Coreia do Sul, lá na década de 70. Foi liderado ali por Paul Yong-cho e David Yong-cho, que enfatizava a oração, o evangelismo, discipulado. E esse resultado, o resultado disso, né, foi um crescimento quase que explosivo da igreja na Coreia do Sul, né? E a influência global desse movimento. Isso aconteceu. A Coreia do Sul hoje é um país que tem muitos cristãos, né? Ao contrário da Coreia do Norte, a Coreia do Sul é um país que tem muitos cristãos protestantes lá. E isso se deu por uma grande ênfase na pregação bíblica, no verdadeiro aprofundamento bíblico na vida das pessoas. Então, o que faz a gente perceber um avivamento ou não? É se depois daquele momento, depois daquele período de êxtase, de festa, de todo mundo estar ali junto, né, aquela coisa enorme, grandiloquente, o que acontece depois disso? As pessoas mudam seus hábitos? Nós temos jovens ou pessoas mais próximas da Bíblia? Nós temos pessoas com mais desejo de ser missionários? Nós temos pessoas que de repente passam a evangelizar mais países que normalmente não teriam cristãos? Qual é o resultado dos avivamentos que a gente diz por aí? Eu não posso fazer um juízo se Ebbsbury está sendo ou foi um avivamento ou não, porque eu acho que a gente ainda não conseguiu ver o resultado que isso trouxe. É claro que se você olhar da perspectiva bíblica, ter um grande culto acontecendo por vários dias é excelente. É uma excelente forma de evangelismo, é uma excelente demonstração de jovens ali que querem estar mais próximos de Deus e não têm vergonha de professar a fé em Deus, mas dizer se é um avivamento ou não, eu acredito que é muito cedo para a gente chegar nisso, né? Chegar nessa conclusão. Então, em primeiro lugar, para definir o que é avivamento, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus e nos arrepender de qualquer pecado ou desvio da verdade bíblica. O segundo ponto é, a gente precisa buscar um relacionamento mais profundo com Deus, através da oração e o estudo bíblico. E, por último, mas não menos importante, a gente precisa compartilhar o evangelho com aqueles que estão ao redor de nós e buscar uma vida de santidade e compromisso missionário. Então, quando a gente fala de compromisso missionário, não significa que você precisa naturalmente deixar sua vida aqui e ir lá, de repente, para o Camboja ser missionário. Quando a gente fala aqui desse desejo missionário, esse compromisso missionário, é entender que você está numa missão o tempo inteiro. Quando Jesus Cristo dá ali a grande comissão, ele nos diz que ir por todo mundo e fazer discípulos. É um mandamento, é uma ordem para todos os cristãos. Todos aqueles que seguem a Cristo devem trazer novos seguidores para Cristo. Então, se parar para pensar, todo lugar em que nós estamos é um campo missionário. E geralmente os movimentos avivalistas fazem as pessoas terem essa consciência de que nós não estamos aqui, nós não somos missionários apenas quando estamos longe. Nós podemos ser missionários onde nós estamos. O mundo é a nossa missão. Alguns são mais voltados para a sua cidade, para o seu bairro, né, e trabalham firme para o evangelismo, para a evangelização do seu contexto mais próximo. E algumas pessoas são chamadas a irem mais longe, para lugares distantes, lugares onde talvez o evangelho nunca tenha chegado. Então, o desafio que eu faço aqui a você, se é que eu posso fazer isso, é que você pense em como nós podemos fazer um avivamento de verdade.
que nós tenhamos no nosso coração um desejo de sempre querer um novo avivamento. Não um avivamento emocional, um avivamento apenas místico e superficial, algo que só parece espiritual, mas não tem nada de profundo. Mas um avivamento que de fato nos faça nos aproximarmos de Deus. Faça com que a nossa vida não seja só uma aparência de cristianismo, mas uma vida que de fato está cada vez mais alinhada com o que a palavra de Deus estabelece. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Provavelmente amanhã vão ter outros vídeos, então fica ligado que com certeza a gente vai trazer mais alguma mensagem da parte de Deus para você. Valeu? Uma boa noite e fique com Deus.